Hoje você vai aprender. Hoje eu respondo perguntas e respostas. E eu tenho certeza que as perguntas de hoje elas são bem complexas, tá? Mas eu tenho certeza que após a explicação de hoje vai ficar mais claro e evidente para você, tá? Deixe o seu like, inscreva no canal, ative as notificações, semeador do canal. Se quiser conhecer o meu trabalho, remover as amarras do sistema, tá com 50% de desconto, tá? Vou te ensinar até onde vai a toca do coelho, empreendedorismo. Você vai ter o meu contato pessoal, é o primeiro link aqui na descrição, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira pergunta aqui é o Pedro Henrique que faz, tá? Ele fala o seguinte: quando a Bíblia diz que os anjos desceram à terra para fazer SSO com as filhas dos homens, eram anjos normais ou vieram outros tipos celestiais? Grande abraço e obrigado por trazer esse conteúdo incrível. Tá, deixa eu te falar, será que eram outros anjos ou anjos normais? É uma pergunta bem inteligente. A Bíblia, a Gênesis, explicitamente não diz que tipo de anjo desceu, né, para enamorar das mulheres. Não diz explicitamente ali. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia não diz, fala que é filhos de Deus. Isso caracteriza o anjo como outra classe. Porque você vê Malaque o tempo todo, querubins, serafins, tronos, principados, você vê o tempo todo a Bíblia descrevendo classes específicas de anjo, mas Gênesis 6 não fala sobre essas classes. Não faz nenhuma referência sobre essas classes. Fala a filhos de Deus. E olha bem, quando a gente pega filhos de Deus, e sendo o ser humano mais semelhante de Deus, e olha só, e o ser humano podendo se multiplicar, dá para entender que os filhos de Deus, os que desceram e deserdaram, podiam se multiplicar também. É uma hipótese, tá? Eu já venho falando sobre o processo de hibridização tecnológica, mas dá para só para raciocinar, para pincelar, que sendo filhos de Deus semelhantes a Deus, e os seres humanos semelhantes a Deus, os seres humanos podem se multiplicar. Logo, os filhos de Deus, em teoria, poderiam também. E claro, foi o que aconteceu. Sendo um processo carnal ou um processo tecnológico, de fato não sabemos, é puramente especulativo. Só que aí nós temos o quê? O livro de Enoque, que é um livro apócrifo, não faz parte do cânon bíblico. Tem sim partes mentirosas, como tem partes verdadeiras. Por que tem partes mentirosas? Porque chega um certo momento que você olha para aquele livro e fala, não foi Enoque que escreveu isso aqui. Mas tem partes que você fala, realmente é condizente com o que se dizia ser Enoque aí, tá? Mas Enoque diz que aqueles que desceram para enamorar das mulheres são chamados de santos sentinelas. São considerados anjos de batalhas de Deus. Anjos de uma estatura imensa. Muito maior que a estatura dos querubins, dos serafins, dos tronos, principados, potestades. São anjos de uma estatura imensa. Então, se são anjos de uma estatura imensa, como eles poderiam coabitar com a mulher? Eu penso que eles usaram algum amparo. Algum tipo de ou magia, ou algum tipo... Que magia é ciência desconhecida. Algum tipo de tecnologia desconhecida, um processo de hibridização, um processo... Não podemos especular tanto aqui, porque nós também não conhecemos tanto de tecnologia. Mas sabemos que eles conseguiram coabitar com mulheres para dar origem a gigantes. Então nós não sabemos de fato como isso aconteceu. Eu especulo assim que possa ser o ato, mas como são anjos gigantes, eu desconheço que eles possam vir pelo ato. Creio eu, em hipótese, que foi algo bem tecnológico, porque os anjos têm tecnologia. A Bíblia ela não diz claramente isso, mas os anjos têm. Quando se fala ferreiro, ferro, é tecnologia. Por exemplo, por que os anjos que desceram pelo Monte Hermon, que significa amaldiçoado, repassaram conhecimento aos homens? Isso é biblicamente falando. Como é que os anjos passaram conhecimento aos homens, e hoje nós temos grande conhecimento, se no céu não tem conhecimento? De onde é que eles aprenderiam isso? Então os anjos têm bastante conhecimento, e isso imputa dizer que eles podem ter vindo numa nave super tecnológica e feito alguma coisa aí. E isso despertou a fúria de Deus para que viesse futuramente o dilúvio. Então, o livro de Enoque diz que são santos sentinelas. Eu até acredito que possa ser essa classe específica de anjos. Santos sentinelas não é uma classe específica que está no cânon bíblico. Então você pega, por exemplo, a hierarquia de anjos, não tem lá santo sentinela. Não existe essa classe na hierarquia dos anjos, numa cronologia bíblica, mas no livro apócrifo existe.
E eu penso muito que Deus não se limitou só à criação humana e de anjos, mas sim de um universo desconhecido imenso, ao qual não podemos nem imaginar conjectura. Mas eu penso que, de fato, nessa parte, pelo menos, eu acredito que Enoque estava certo. Pode ser que seja santos sentinelas, mas é uma raça de anjos desconhecida, tá? Então é isso que a gente tem hoje em dia aí para poder especular. E aí você perguntou se foi SSXO, pode ser que tenha sido, ou também foi um processo de hibridização genética, tá? Que é só você... Como é que pode existir um processo de hibridização genética? Se você entrar no Google e pesquisar assim no Google, deuses mesopotâmicos, você vai encontrar um deus que tem uma pinha na mão, com asas de anjo, e encostando uma pinha num tipo de árvore entrelaçada parecendo um DNA. Aí você vai entender como é que eles faziam um processo de hibridização genética tecnológica, tá? Bom, a outra pergunta aqui foi do Guilherme Souza. Ele falou o seguinte: Humberto, qual foi o fruto proibido que Eva comeu e não deu para Adão? Né? Foi uma fruta? Foi SXO? Uma serpente? O que foi que aconteceu? Eu já respondi isso no vídeo passado, mas eu vou responder aqui agora. A Bíblia nos diz explicitamente que foi um fruto, não foi um ato. A tradição hebraica, né, quando você pega Bereshit, quando você pega as escrituras antigas, claramente diz que não foi um ato. Nós temos traduções para atos que aconteceram no passado, mas em específico foi uma fruta. Dizem, por especulação, que era semelhante à maçã, mas de forma que seja uma maçã dourada. De fato, nós não sabemos, mas sabemos que é uma fruta. O livro apócrifo de Enoque, que não faz parte do cânon bíblico, também afirma que era uma fruta. Nós temos Jazar, apócrifo, outros livros falando também que era uma fruta, tá? E é o que eu acredito. Aí nós temos outras perguntas aqui, vamos lá. O Samuel Santos, ele fala o seguinte, ele faz a pergunta: o seio de Abraão é o jardim do Éden, né? É de forma análoga. Por quê? Nós temos a parábola de Lázaro e do rico, onde fala que Lázaro foi despojar no seio de Abraão. Que o seio de Abraão seria uma referência a um local celestial, a uma cidade santa, ao local que vai os eleitos, seio de Abraão. É uma analogia que Jesus Cristo faz para que o povo da antiga aliança perceba que ele é o Salvador. Para que de fato, se eles seguirem os preceitos bíblicos, cristãos irão para o céu. Então o seio de Abraão é uma, vamos dizer assim, uma analogia à cidade santa. Tá? Isso que seria o seio de Abraão. Agora, se a cidade santa, o Éden, aí eu já não sei, não posso te afirmar isso. Por que eu não posso te afirmar? Porque é dito, pelo menos no Apocalipse, tá, que a cidade santa é uma cidade quadrada, né, com seus estrados de ouro, pedras preciosas, mas que em partes não faz referência ao Jardim do Éden. Me parece que é outra criação. Então eu não posso garantir para você que seja o Éden, mas eu apostaria que seria algo próximo disso, tá bom? Aí nós temos outras perguntas aqui que eu acho bem interessante, tá? Vandim Gomes, ele fala o seguinte: qual a sua opinião sobre Juarez ser vital? Cara, já vi vários vídeos sobre ele, tá? Mas assim, eu não assisto em anos. Eu vi 1 ou 2 vídeos, tá? Vou ser bem honesto para você. Um vídeo eu gostei muito, fiquei assim fascinado com a inteligência do cara. Teve um vídeo que eu pisei no freio assim com todos os meus pés, tá? Mas e assim, cara, é como dizia o meu avô, minha avó, né? Opinião é igual bunda, todo mundo tem a sua, né? Desculpa te falar isso. Mas assim, cara, não vou falar mal do cara aqui. E eu não gosto. Não gosto. Mas não vou falar mal porque eu não conheço. Eu não sei nem o que o cara tá falando. Não faço nem ideia. Nem ideia do que o cara tá dizendo. Não assisto esse canal. Não conheço essa pessoa. Mas, né, se estiver falando de Jesus Cristo, que bom que esteja, né? Mas eu não tenho como... Como é que eu vou opinar uma coisa que já tem tantos anos que eu não assisto, né? Então, vamos pegar outra pergunta. Vamos lá. Tá. Sano TV ele faz a pergunta: qual a sua visão sobre reencarnação, Humberto? Isso aqui é muito simples, tá? Em Hebreus, se não me falha a memória, 9:25, é dito o seguinte: aos homens foi destinado a viver uma só vida, logo em seguida vindo o juízo. Então, você morre e naquele exato momento acontece o seu juízo, tá? As pessoas que ensinam o Apocalipse não ensinam da maneira correta, tá? Eu já venho tentando debater isso aqui há muito tempo. Você tem que analisar o fim dos tempos baseado em Mateus 24:25
e Marcos 13,14, que é a visão do próprio Deus, Jesus Cristo manifestado na carne, o verbo que se fez carne, falando sobre o fim dos tempos. Então o que acontece? No exato momento que você morre, por isso que Cristo mesmo diz, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e quem tens para dar? Porque no exato momento que você morre, alguém vem te buscar, ou os anjos, ou o próprio Deus, né, manifestado nos anjos, ou as trevas. Isso vai ser baseado naquele exato momento, se você aceitou Jesus Cristo, e se você, além de aceitar Jesus Cristo, você realmente provou o valor que você aceitou Jesus Cristo. Porque não adianta, assim, é claro que se você estiver no leito de morte é uma coisa, mas não adianta você falar que você aceita Jesus e toda oportunidade você quer apunhalar Jesus pelas costas. Então você tem que provar a sua fé, tá? E acontece o seguinte, se você estando com Cristo, por isso Cristo mesmo diz, aquele que perseverar comigo até o fim, tá? Não morre, mas passa da morte para a vida. Então, basicamente é o seguinte, deixa eu te explicar. A reencarnação, isso que eu quero que você entenda, ela invalida Jesus Cristo. Tá? Ela invalida. Por quê? Porque Jesus Cristo, para ele poder vir, é uma remissão dos nossos pecados. Ele se torna o sumo sacrifício, sumo sacerdote. Ele morre na cruz, tá? E depois ressuscita para que nós tivéssemos uma chance de salvação. Se Jesus Cristo não fizesse isso, eu até entenderia sobre reencarnação, mas é impossível existir reencarnação e existir Cristo. Não é compatível. Tá entendendo? Não é compatível porque o processo de reencarnação sem brincadeira, falando de forma inteligente. Não estou zombando do espiritismo aqui, falando de forma inteligente. O processo de reencarnação é um processo de refinamento do espírito, que faz com que o ser humano se torne cada vez mais inteligente, menos pecador, que se torne cada vez mais um espírito notório. Isso é o processo de reencarnação. Mas não condiz com a nossa realidade. Se você olhar para agora para a humanidade, cara, o ser humano só está deteriorando. Geração passa, geração vem, só piora. O negócio não está tendo evolução, está tendo degeneração humana. Tá entendendo? Então nós não estamos evoluindo, nós estamos para chegar a um ponto que a sociedade vai entrar em colapso de tanta porcaria. Tá entendendo? Então o que eu digo para você é o seguinte, reencarnação, tá? Segundo os preceitos bíblicos, é impossível. A parábola de Lázaro do rico, Jesus Cristo mesmo diz que quando Lázaro morre, ele vai para o céu, e o rico, que não porque ele é rico, porque Abraão foi rico e foi para o céu, não por causa da sua riqueza, mas o amor à sua riqueza fez com que a sua fé esfriasse. E por conta disso ele foi condenado. Então você vê o seguinte, o rico foi para o inferno, entre aspas, tá? Aquele que não aceitou Jesus foi para o inferno, e Lázaro, que amava o Criador, apesar de todas as dificuldades, foi para o céu. Você vê que de imediato é isso. O ser humano não volta. Inclusive Cristo mesmo fala sobre isso. O ser humano não volta de lá para cá. Então reencarnação é algo que só poderia existir se Cristo não existe. Tá entendendo? E aí invalidaria tudo. E é só você analisar, como Cristo mesmo dizia, pelos frutos vos conhecereis. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Analisa a reencarnação. Tá? Se realmente a reencarnação existe, por que a raça humana está deteriorando? Porque está tudo sendo usurpado, destruído. Tá entendendo? Então isso já, só por si só, já mostra que não existe. Não existe a história de evolução, é degeneração. Então reencarnação é como se fosse uma reprogramação mental para que os homens esfriassem a sua fé. Porque se o cara pensar, eu tenho 1000 vidas aí, o cara não vai se empenhar em ser salvo. Tá entendendo? É o meu pensamento, meu ponto de vista. Bom, espero que você tenha entendido, tá? Eu poderia falar de reencarnação de várias maneiras aqui, mas eu não quero ofender as pessoas. Porque eu sei que as pessoas têm dúvidas sobre esse assunto. E não é ridicularizando que vai ajudar. Então, assim, se você analisar de forma macro e micro, o resultado da raça humana, você vê que não existe reencarnação, é degeneração humana. Cada vez vem mais seres humanos podres aí, odium. Tá? E você olha para o processo da humanidade entrando em declínio, meu irmão, só Jesus na causa para nos tirar desse inferno daqui, tá bom? Bom, espero que você tenha entendido. Deixe seu like, inscreva no canal, ative as notificações. Essa é a minha dúvida do canal. Se quiser conhecer o meu trabalho, está com 50% de desconto. Você remove as amarras do sistema, tá? Eu ensino para você até onde vai a toca do coelho. Tem o meu contato pessoal para você poder trocar uma ideia comigo. É o primeiro link aqui na descrição, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Forte abraço.